Vamos para mais uma ferramenta. A ferramenta que nós vamos ver hoje é instrumento de avaliação da estrutura e a ambiência da unidade de saúde. Esse documento ele pode ser utilizado tanto pelo gestor municipal, o diretor de atenção primária e o coordenador da unidade. É muito importante que os registros através desse checklist, porque esse documento também é um checklist, que todos os itens que compõem ele sejam feitos registros separadamente para um acompanhamento mais de perto do coordenador da unidade. Isso aqui já é uma ferramenta também da coordenação da unidade de saúde. Em breve nós vamos estar com um curso de gerência de unidade de saúde. Quando eu tiver com o material finalizado, porque esse é um curso longo, ele tem duração de 6 meses, então eu estou preparando junto com alguns parceiros para que ele tenha um formato um pouco diferente do que a gente tem trabalhado aqui. Bem, vamos voltar ao nosso documento. Esse documento ele é dividido em análise da estrutura, depois da ambiência, da recepção, segurança do paciente, sala de vacina e resíduos sólidos. Então, primeiro ponto, quando você for preencher esse documento, você vai preencher sim ou não, se existe ou não, se acontece ou não, e caso não, você vai colocar aqui a observação. Por exemplo, aqui o primeiro item é: a unidade de saúde possui uma placa na fachada adequada. Aí aqui você vai dizer não, vamos dizer que não tenha. Caso ela já existiu, você coloca como observação: existiu, ela foi retirada porque em algum momento ela se deteriorou ou ela caiu por conta própria, por causa de um vento, alguma coisa, você vai colocar a observação. Foi feito um documento enviado para o gestor, você coloque tudo especificado nessa observação, porque este instrumento é um documento. Eu recomendo sempre que cada coordenador de unidade, quando assumir aquela unidade, ele faça todos esses procedimentos. Até porque ele precisa conhecer também o território. O território interno faz parte das atribuições dele. Então, quando nós falamos de território, nós falamos sobre uma série de outras coisas. Nós falamos sobre gestão de pessoas, de materiais, de insumos e algumas vezes até financeiros. Então, você tem que ter uma noção do que você está assumindo, né? Então, esses instrumentos, eles servem também para isso. Então, vamos agora ao documento em si. Provavelmente eu vou ter que gravar esse vídeo em 2 partes, tá? Porque ele é um pouco extenso e eu preciso discorrer sobre algumas coisas com mais profundidade. Então, vamos falando aqui dessa placa. Ele pergunta para verificar a placa na entrada e se está no padrão definido pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, lá no portal Ministério da Saúde, na seção Biblioteca, lá tem documento de padronização da unidade de saúde e tem o documento de projeto da unidade de saúde. Esses 2 documentos, eles são importantes para você depois
dar uma estudada para você entender também um pouco sobre essa parte de estrutura. Então, a unidade de saúde garante acessibilidade a pessoas com deficiências ou idosos? Aí você tem uma rampa, você vai verificar, tem rampa, né? Os banheiros são adaptados, os equipamentos dentro dos banheiros estão adequados. Aí você pode pegar esse documento e você também, junto com o documento, você pode fazer essa avaliação. Mas só de olhar você já consegue definir algumas coisas. Caso tenha uma observação, coloque. Em cada unidade de saúde tem que ter no mínimo um banheiro adaptado. A unidade de saúde possui sinalização interna dos serviços prestados. Verificar a sinalização de acordo com a padronização do Ministério da Saúde, que é esse livrinho que eu estou te falando, que é lá na biblioteca, no portal do Ministério da Saúde, você vai achar esse documento. Esse documento ele especifica as placas que devem ficar nas portas. Eles têm um padrão, tem um material que deve ser feito, tem a fonte que deve ser impressa, tudo, as cores, tudo bonitinho, ele vem especificado no documento. Então, cada porta tem que identificar, por exemplo, sala de vacina, sala de triagem, recepção, sala de reunião, consultório 1 e 2 ou consultório médico e consultório de enfermagem, sala do dentista, copa, banheiros com acessibilidade, que é o PNE, tem outras duas salas também que são padrão, que agora me fugiu o nome, mas lá você pode acessar e você vai verificar esse padrão. Uma unidade de saúde pode ter um modelo diferente do padrão? Até pode, mas ele precisa ser enviado o projeto para o Ministério para ele autorizar a utilização do espaço. Verificar a existência de computadores, impressoras e acesso à internet em todos os espaços de atendimento. Todos os computadores têm acesso à internet? Aí você vai dizer sim ou não e vai dizer o porquê. Que aqui você vai dizer o porquê, aquilo que você acha. Quando é gestor, não, ele vai justificar o porquê não existe ainda. Até o final do ano passado, isso aí era uma realidade muito difícil, mas agora com o Previne Brasil, ele lançou junto o Informatiza APS, que o Ministério da Saúde disponibiliza por cada unidade de saúde até R$ 2.800 para compra e manutenção dos equipamentos. Então aí fica mais fácil. Mesmo que em lugares remotos a internet seja ruim, tudo bem, mas você vai ter o acesso aos equipamentos e vai ter o acesso à internet, mesmo que seja carroça, mas vai gerar todos os documentos necessários. Aqui inclui a compra de tablets. E outra coisa, existe especificação de que equipamento deve ser comprado. Então, o gestor, ele pode acessar lá o Ministério da Saúde, também no documento do Informatiza Brasil, porque ele dá todas as especificações. Quanto ao coordenador da unidade, é importante que ele faça um registro, quando ele entra na unidade, de tudo que tem de equipamentos, de material e da estrutura da unidade de saúde, e leve para o seu coordenador gestor para assinar, ou então para o chefe de patrimônio,
para verificar se está tudo ok, porque se sumir qualquer coisa, vai sair do bolso, pode sair do bolso da equipe, né? Nós tivemos aqui uma experiência com relação a isso. Desapareceu um equipamento, ainda bem que esse equipamento não era da nossa unidade, porque a nossa coordenadora, ela assim que entrou, ela fez o registro de todos os equipamentos, tudo que havia dentro da unidade e deixou tudo registrado. E tudo que entrava e saía para conserto, ela fazia o registro com a assinatura de quem estava levando, quem estava recebendo, quem estava entregando o equipamento. E assim, os equipamentos que foram trocados acabaram descobrindo que o nosso equipamento estava em outra unidade, porque a gente cobrava o equipamento e não, mas o equipamento foi entregue, mas não foi entregue na nossa unidade, porque nós temos tudo documentado. Então é muito importante documentar tudo. Os consultórios estão equipados com balança de adulto, pediátrica, ai gente, esse nome é grandão, tá? Nem vou ler não, que eu me atrapalho. Estetoscópio, régua antropométrica, termômetro, oftalmoscópio, pinar, sonar. Então aí, se algum desses equipamentos nunca esteve na sua unidade, você põe como observação que nunca teve, ou se algum está quebrado, você põe observação. Foi enviado para o patrimônio para fazer o conserto. Aí você coloca as observações que tiverem. A unidade de saúde possui atendimento de saúde bucal, verificar se o consultório está todo equipado. Você que é enfermeiro, é a primeira vez que está assumindo uma unidade de saúde, importante você pegar esse documento do Ministério sobre a estrutura. E aí você verificar o que você tem e o que você não tem. E fazer um documento. Então, mantenha tudo documentado. Os profissionais da unidade de atenção primária têm controle do patrimônio da unidade, está vendo? Ele também pede aqui. Verificar no inventário de patrimônio da unidade e conferir o número, caso não tenha, solicitar o documento de controle patrimonial. Então, se você adentrou, assumiu a unidade, pediu lá para o patrimônio te enviar toda a lista do que tem, você fez a conferência e verificou que está faltando algum equipamento, ou tem algum que ainda não está, que a plaquinha caiu, ou que realmente ele foi adquirido depois e não tem a numeração, já solicite ao gestor de patrimônio que ele faça essa correção. O número de consultórios da atenção primária permite o atendimento da demanda programada e espontânea? Gente, isso aqui é para quem trabalha com o bloco de horas. Eu não sei se todos conhecem o bloco de horas.